Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos, então, para que nós possamos fazer a nossa prece e levando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esse encontro, essa troca de ideias, de conhecimentos e que possamos todos crescer, que a luz do Mestre esteja sempre presente sobre o nosso planeta e que nós possamos captar a cada dia um pouco mais da essência de tudo aquilo que ele tentou nos ensinar sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim seja. Muito bem. O tema para o qual nós nos preparamos hoje, e é um tema muito interessante, a importância do autoconhecimento no direcionamento das ações. A base é o Livro dos Espíritos, capítulo 5, Conhecimento de Si Mesmo. E a questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Na questão 919A, há um complemento. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Resposta dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não havia faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinadas circunstâncias. Se fizeste alguma coisa que censurais nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto: se aprouvesse a Deus a chamar-me nesse momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a sua consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, diríeis, como julgar a si mesmo? Não se terá ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencies a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e, geralmente, Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como um negociante o faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Santo Agostinho que escreveu essas palavras no Livro dos Espíritos, e é uma ótima reflexão, porque esse balanço diário nos mostra todas as situações, principalmente as situações conflitantes, as situações que geraram algum tipo de transtorno para nós,
que são aquelas que mexeram com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, e outras situações que não mexem diretamente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, mas que podem nos trazer algumas reflexões. Então, se ao final de cada dia nós conseguíssemos realmente retroceder a nossa mente conscientemente, tranquilamente, e observássemos de manhã as primeiras atitudes que nós tivemos, depois os contatos que nós tivemos no momento em que vamos seguindo o caminho para o nosso trabalho, e teremos com certeza muitos apontamentos que podem nos auxiliar, mostrando onde estão as falhas. Perfeito. Agora, como corrigir essas falhas? Qual o caminho que nós temos? Nós sabemos que o espírito, na sua jornada evolutiva, ele levou muito tempo para atingir o estado da razão, o estado da consciência. E nós vivemos hoje uma época em que essa está sendo a nova oportunidade do espírito. Tudo aquilo que nós poderíamos adquirir de conhecimento, tudo aquilo que nós poderíamos trabalhar na parte material da vida, aumentando o nosso conforto, fazendo com que não haja mais a preocupação somente com a alimentação, conseguindo trabalho para todos, para que nós possamos ter condições dignas de conseguir o nosso sustento. Então, nós já temos condições hoje de, na parte material, não faltar nada para ninguém. Sabemos que, infelizmente, por causa do egoísmo, ainda muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas ainda passam por necessidade, que não haveria necessidade de passar, porque temos alimentação e temos condições, com certeza, para que todos possam viver com dignidade. A questão é que muitas vezes, em virtude do excesso de materialismo, nós nos preocupamos com coisas que nós não precisamos. Nós guardamos tesouros, mesmo lendo a máxima de Jesus, mesmo ouvindo através de outros companheiros a máxima de Jesus, que diz para que nós não nos preocupemos com os tesouros da terra, e sim com os tesouros do Espírito, mas ainda nos preocupamos. Não queremos somente um carro, mas queremos um carro melhor, mais bonito, mais confortável e, consequentemente, mais caro. E desperdiçamos tempo e o dinheiro que poderia ser utilizado em outras coisas úteis, obtendo esse luxo que, em si, não tem mal nenhum para nós. Mas, sutilmente, ele continua alimentando essa mesma ideia de que nós temos o direito de cada vez buscar mais coisas. E temos tantos exemplos dentro da própria doutrina do desapego completo às coisas materiais. Bezerra de Menezes, quando deu o seu próprio anel de formatura para que uma mulher pudesse adquirir o remédio. Chico, que quando pergunta para uma senhora que ele estava visitando se ela estava conseguindo tomar os remédios no horário certo, e ela falou que não conseguia, e ele tirou um relógio muito caro que foi dado para ele, para que a mulher pudesse tomar o remédio nos horários certos. Nós, talvez, faríamos, nas duas situações, uma reflexão. Se eu der o meu anel de formatura, essa pessoa vai fazer tal coisa. Se eu der o meu relógio, essa pessoa vai fazer tal coisa. Então nós temos um pré-julgamento baseado em um conjunto de coisas, de valores que nós adquirimos ao longo do tempo, mas que muitas vezes nos impede, e não nos impede no sentido de bloqueio, mas num sentido de escolha. Bloqueia a nossa razão, a nossa lógica, o nosso raciocínio para seguir o caminho correto. E é um mecanismo tão sutil dentro da nossa mente, é uma justificativa tão simples, tão transparente, não é uma coisa visível, uma coisa opaca, uma coisa como se fosse uma muralha na nossa frente. Nós não conseguimos enxergar dessa forma, simplesmente nós justificamos. Lógico que esse é um exagero no que eu estou falando, mas serve de analogia para nós. Eu falei agora há pouco sobre a palavra consciência, o estado em que o nosso espírito atingiu de consciência. E nós precisamos de uma definição exatamente do que é a consciência. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais.
Então, a consciência, ela é um estágio da evolução do espírito em que ele tem condições de se aperceber de todas as coisas e de estabelecer valores para todas essas coisas que o cercam, todas essas coisas que de alguma forma elas mexem com os seus sentidos, seja algo que você vê, seja algo que você ouve, seja algo que você sente, e que através dessa percepção, ela leve você às emoções, às coisas que fazem com que você haja de uma determinada forma. E isso tudo tem uma influência muito grande do tempo, das diversas vidas que nós tivemos e das diversas situações que nós já passamos. Baseado nas manias, nos hábitos, nos costumes, na cultura de todas as épocas em que nós vivemos, nós fomos acumulando dentro de nós mecanismos da nossa mente que reagem a cada vez que determinadas situações elas aparecem. E justamente o autoconhecimento, ele faz com que você pare para refletir em cada uma dessas situações que motivam você a agir de determinadas formas e façam com que você faça novas escolhas. E muitas dessas escolhas fugindo de determinados padrões que você já havia criado para você mesmo. Essa historinha que nós contamos, né, que eu não levo desaforo para casa mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou firme, eu sou forte, todos esses pequenos valores que nós estabelecemos para nós e que em alguns momentos com certeza nos são úteis, mas a partir do momento que nós passamos a repetir em todas as situações, nós vamos sempre colidir com os ensinamentos de Jesus. Se nós agirmos sempre da mesma forma, a justificativa do momento, ela será realmente plausível. Alguém falou alguma coisa para nós e nós revidamos da mesma moeda. Mas quando paramos depois, no final do dia, como disse Santo Agostinho, para refletir, nós poderemos observar que o valor que nos moveu, a ideia que nos moveu principal, foi simplesmente defender uma coisa que não tem importância, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo. E nessa defesa, nós estamos também, como nós estamos inseridos, nós sabemos que tudo aquilo que nós pensamos, todas as ideias que nós transmitimos, elas pairam no ar. Elas são, as formas de pensamento, elas são substâncias que são absorvidas por outras pessoas e que nós também absorvemos de outras pessoas. No livro Nosso Lar, de André Luiz, ele comenta que a primeira vez que ele vem novamente do plano espiritual para a Terra, ele diz que é como se ele estivesse mergulhando num mar de lama. Não pela cor, não pela sujeira, que seria uma lama realmente, mas pela densidade. Se nós tentarmos andar numa piscina cheia de água, nós conseguiremos nos movimentar de uma forma. Mas se nós enchermos essa piscina realmente de lama, nós já vamos nos movimentar numa outra forma totalmente diferente, muito pior para se movimentar. E lógico, a lama também, ela nos trará sensações ruins, sensações de sujeira, de nojo e assim por diante. Então, quando o André Luiz desce até aqui a Terra, ele fala que é isso, que ele está mergulhando como se estivesse num mar de lama. Por quê? Porque assim, todos os nossos pensamentos, eles estão sendo transformados em matéria ruim, estão sendo transformados em miasmas, em energias negativas. E todos aqueles que tiverem um pouquinho de afinidade com as mesmas coisas que nós pensamos, e nós também, quando tivermos afinidade com pensamentos de valores negativos, de valores ruins, de valores egoístas, também estaremos atraindo para junto de nós essas mesmas ideias, esses mesmos pensamentos. Então, nós não ajudamos a eliminar o vírus dos maus pensamentos. Ao contrário, nós alimentamos e ainda por cima repassamos esses vírus para outras pessoas. E não é necessário que nós falemos sobre eles. Não é necessário que haja a verbalização das ideias ruins. O simples fato de nós alimentarmos essas ideias já é o suficiente. E hoje nós já temos assim uma balança que ela nos traz muitas reflexões, independentemente das religiões. Hoje nós vemos que os meios de comunicação, não na maioria das vezes, porque infelizmente ainda proliferam as notícias e as ideias ruins, mas está se alterando esse conceito.
E os bons valores, os valores éticos, os valores moralmente corretos, os conceitos, né, que nós gostaríamos que todos repetissem e que nós também repetíssemos, mesmo que de alguma forma nós tenhamos prejuízos, mesmo que de alguma forma nos lese de alguma forma, né? Então, todos esses conceitos estão começando a ser valorizados. E isso está sendo uma forma de alimentar novas ideias, novos valores para todos nós. E nós temos a psicologia, que ainda não é uma ciência, mas que os seus estudos, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, os seus estudos estão ajudando a nós espíritos a entender um pouco mais a última fronteira que falta para o nosso desenvolvimento moral, que é justamente os nossos próprios valores, a nossa consciência, aquilo que está dentro de nós e que nos leva a agir em cada situação de uma forma diferente. Às vezes, podando aquilo que é o nosso desejo imediato, então queremos nos vingar, queremos fazer justiça, queremos de alguma forma não sair prejudicados em uma situação, e os valores que vamos adquirindo, principalmente através do Espiritismo, ou talvez através dos ensinamentos de Jesus, não é? Porque o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo. Então, através desses conhecimentos, nós vamos moldando as nossas atitudes e vamos aprendendo a agir de uma forma diferente e de uma forma que nos traz muito mais conforto. E a ética, ela seria uma forma de nós conseguirmos reproduzir os ensinamentos de Jesus, mas desvinculados da religião. Porque, embora Jesus seja um só, a quantidade de religiões que se ramificaram, supostamente se apoderando dos ensinamentos de Jesus de acordo com a sua própria vontade, é muito grande, né? E o Espiritismo não é diferente também. Mas algumas regras dentro do Espiritismo, como o respeito ao próximo, o respeito às suas crenças, a prática da caridade, independentemente de qual seja a religião, o credo ou até a incredulidade das outras pessoas, nos traz também novos valores e nos faz agir de maneira diferente. Tem um livro do Carlos Toledo Rizzini, Psicologia e Espiritismo. É um livro muito interessante porque Carlos Toledo Rizzini, ele foi um grande estudioso, foi um cientista, e ele, em todos os trabalhos que fazia, ele buscava, da mesma forma como Kardec, guardadas as devidas proporções, ele buscava também as maneiras mais científicas, as maneiras mais modulares, mais comprováveis de refletir e obter os conhecimentos sobre determinadas coisas. E ele se interessou pela psicologia e ele fala uma coisa interessante, que a psicologia é a parte da ciência que trata os fenômenos mentais ou psíquicos, sendo estes produtos das atividades do cérebro para os materialistas ou do espírito para os espiritualistas. Então, nós já nós temos hoje um cabedal de obras espíritas que sutilmente estão nos auxiliando a refletir sobre essa parte psicológica. Hermance Dufour, ou Hermance Dufour, não sou muito bom no francês, ela na sua série de livros sobre a reforma íntima, sobre o amor, o perdão, ela nos traz um cabedal de informações que nos ajudam, né, a trabalhar melhor e não de maneira punitiva, não de maneira, como é que eu diria assim, sofrida, para nós obtermos determinadas coisas. Nos ajuda a entender todos esses mecanismos que nos levam a agir de determinadas formas e maneiras de trabalhar devagarinho esse processo. Todos nós sabemos que a depressão e todos os males causados a partir da depressão são hoje alguma coisa que sempre existiu, mas que está mais em voga, que está em todos os holofotes
dos tratamentos humanos, porque ela é responsável não só pelas doenças psicológicas, pelos traumas, pelos medos, pelas fobias, mas também, muitas vezes, responsável por doenças físicas, porque, infelizmente, quando nós não temos o equilíbrio na nossa mente, no nosso espírito, esse desequilíbrio se reflete também no nosso organismo, através de muitas doenças que, com certeza, o futuro nos mostrará que a reeducação do nosso espírito a nível de sentimentos, a nível de valores, a nível de pensamentos, vai fazer com que muitas das doenças que nós temos, elas possam ser eliminadas, simplesmente pela mudança de atitude, não necessariamente por tratamentos à base de remédios ou coisa parecida. Ele diz o seguinte, numa parte do livro: define-se a consciência psicológica como sendo a capacidade que possui o espírito humano de se perceber a si mesmo. Por exemplo, sei que penso, sofro, quero, etc. Isto é, noto tais coisas dentro de mim. Sua principal característica é a síntese mental. A vida psíquica é una, o seu funcionamento é integrado. Todavia, para compreender as funções mentais englobadas pela consciência, é costume considerá-las em separado. Em cada ato mental podem-se reconhecer 3 elementos ou componentes: intelectual, afetivo e ativo, os quais são formas de manifestação da vida psíquica. Quase sempre ocorre, num dado caso, preponderância de um desses elementos. Se subdividimos os fatos psicológicos, fenômenos que se realizam durante a atividade mental, nas 3 categorias acima indicadas, então teremos uma correspondência com as faculdades psíquicas. E ele diz ainda que a individualidade é o aspecto permanente do ser eterno. Embora nós tenhamos uma repetição de comportamentos, copiando ideias, copiando palavras, copiando atitudes de outras pessoas, nós não temos a necessidade de fazer isso se essa cópia, ela de alguma forma, não for o correto. Nós copiamos muitas coisas, mas muitas mesmo. Nós somos o reflexo de tudo aquilo que nos cerca. Esse é o conhecimento cognitivo, que nós aprendemos pela simples convivência. Muitos desses conhecimentos nós não deveríamos repetir, porque eles não são bons para nós. Mas eles nos trazem um conforto em muitas situações, nos trazem uma sensação ruim de vitória, uma sensação de tranquilidade, porque resolvemos determinado problema. Mas todas as nossas ações, segundo as próprias palavras de Jesus, o homem é livre na semeadura, porém será escravo na colheita, todas as nossas ações elas terão reflexos no futuro. E justamente nos reflexos é que nós não pensamos. A situação ela não vai se acabar exatamente no momento em que você tomou a decisão de ofender, de revidar, de deixar de fazer o bem. Essa situação ela perdurará durante um tempo ainda, porque ela está gravada dentro da consciência de cada um de nós. O mal que nós fizemos ao nosso semelhante, a mágoa que nós causamos em seu coração através das palavras, mesmo verdadeiras, que nós utilizamos, elas no futuro retornarão para nós. Na forma de pensamentos negativos também, através dessas pessoas, na forma de vingança por parte dessas pessoas. E novamente, utilizando as palavras de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda estás na trajetória com ele. Então, nós deixamos essas oportunidades e, principalmente nós que somos espíritas, não deveríamos, ao contrário, deveríamos nos esforçar mais ainda para podermos nos reconciliar com os nossos inimigos, porque nós temos conhecimento de que a vida futura, a vida após carne, ela vai nos cobrar as coisas que nós deixamos de fazer. Nós nos apoiamos em alguns conceitos que faz parte do nosso grau de evolução, que um dia nós chegamos lá, e tantas outras desculpas que nós utilizamos para não iniciar a transformação que nós temos necessidade de iniciar. E o autoconhecimento, esta reflexão, essa busca de você entender em cada situação como você age e por que você age, é um processo científico que não vai exigir de você conhecimentos absurdos. Não é necessário que você estude todas as obras sobre psicologia, psicanálise que existem, mas com certeza ajudarão muito se você fizer isso. Mas se você procurar observar cada situação, por que ela ocorreu,
Qual foi o valor que te motivou naquele momento a agir ou pensar daquela forma? Nós sabemos que temos assim milhões mesmo de ensinamentos que podem nos auxiliar a seguir o caminho do bem. Mas nós temos algumas âncoras, vamos dizer assim, que ainda nos prendem a determinadas situações. E são âncoras, né, que elas são muito fortes e foram adquiridas há milhares de anos. Uma delas é a lei de Talião. É o olho por olho e o dente por dente. Não exatamente nessa forma, porque hoje, com certeza, não desejamos que alguém que nos faça o mal, que ele passe exatamente pelo mesmo mal que ele nos causou. Hoje nós não temos esse pensamento. Mas ainda também não temos o desejo do bem para essas pessoas que nos fizeram o mal. Nós ainda não temos o desejo de orar por elas, para que elas consigam superar as suas dificuldades. E muitas vezes, quando essas pessoas que nos fizeram algum mal, elas passam por um problema, por uma dificuldade, dentro de nós ainda surge o pensamento de que foi a justiça divina se manifestando, que realmente a pessoa merecia aquilo, que ela está agora colhendo aquilo que ela plantou. Então, nós precisamos nos libertar dessa âncora, dessa lei de Talião, que nós alimentamos muito tempo e que sutilmente está presente, mascarada de um monte de outras formas. Nós vivemos numa luta constante pela justiça. E então, se algo de ruim nos acontece, nós queremos que justiça seja feita. Mas será que o que nós desejamos é a justiça verdadeiramente? Será que realmente, se o bandido que tirou a vida do nosso filho, se ele for preso e condenado ao resto da vida dele numa cadeia, ou se ele for preso e se ele for condenado à morte, como é permitido em alguns países, será que isso realmente será justiça feita? Será que não é alimentar novamente só punições e mais punições, que na verdade não reeducam ninguém? O Evangelho, ele é claro que nós não podemos ser coniventes com o mal. E com certeza, se aquele que pratica o mal, de alguma forma não houver uma punição para ele, alguma coisa que traga a reflexão ou que impeça ele de continuar cometendo os crimes, o mal com certeza tomaria conta do planeta, porque as pessoas que têm, e nós também quando temos, né, o que nos controla hoje são as leis, o que nos controla hoje são a observação das outras pessoas, que muitas vezes nós temos o desejo de falar ou de fazer alguma coisa, mas pelo convívio, por estarmos junto de outras pessoas que quando virem aquilo vão considerar absurdo, então nós podamos dentro de nós. Mas com certeza, se não houver algum tipo de repressão ao mal, no estágio de evolução em que nós nos encontramos, ele proliferaria de maneira muito dolorosa, como já proliferou muito no passado. Mas a mudança interna, o ato mal e as consequências para quem o praticou, elas surgirão com certeza, independentemente da nossa vontade. Mas o desejo dentro de nós de que aconteça de determinada forma, a alegria, a satisfação que nós tivemos dentro de nós quando vemos alguma coisa acontecer com alguém que praticou o mal para nós, essas nós podemos transformar. E a partir do momento em que nós reeducarmos o nosso pensamento, as nossas ideias e até as nossas atitudes para que elas sejam positivas, para que elas sejam benevolentes, para que elas sejam cristãs, automaticamente outras pessoas que estarão próximas de nós tenderão a copiar também essas ideias. E nós traremos para dentro de nós tranquilidade, paz, porque por mais que nós lutemos, por mais que nós nos esforcemos para não deixar esses sentimentos inferiores tomarem conta dos nossos pensamentos, na prática ainda é uma atitude posterior. Nós fazemos a coisa de maneira errada e em seguida nós refletimos, poxa, não deveria ter feito, mas já agimos. Então, grande parte das vezes o pensamento vem antes para que nós possamos fazer a coisa certa, mas infelizmente nós ainda nos deixamos carregar, nós ainda nos deixamos levar
por esses hábitos que nós adquirimos ao longo de tanto tempo. E somente o conhecimento, somente a autorreflexão constante, e lógico, comparativo, entre as coisas que você faz e as coisas que seriam certo fazer. E nós, como o maior exemplo de tudo isso, nós sabemos que nós temos Jesus, não é? Que é a maior referência que nós podemos ter de qual a maneira correta de agir, e não são tantos ensinamentos. Se nós quisermos ler as obras, se nós nos preocuparmos em ler a Bíblia, a parte da Bíblia que fala sobre a vida de Jesus não é tão longa, e com certeza poderemos ler diversas vezes e poderemos adquirir os conhecimentos que são necessários. E nós que temos outras obras complementares que nos trazem reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, também podem nos auxiliar a refletir e a encontrar as respostas. Mas tudo isso tem que ser transformado em atitudes. Não adianta nós só guardarmos os ensinamentos do Mestre na forma de coisas bonitas para discutir com os amigos ou para esfregar na cara das pessoas que estão fazendo as coisas de maneira diferente. É preciso que a gente transforme esses conhecimentos em atitudes no nosso dia a dia, para que essas atitudes nos transformem. Tem um livro também do Manuel Filomeno de Miranda que chama Tormentos da Obsessão, e ele trata muito sobre esse assunto, e há uma palestra no plano espiritual de um espírito muito evoluído que fala justamente sobre um dos males que nós temos agora, que é a depressão, que traz junto dela uma série de valores. E espiritualmente falando, nós sabemos que a depressão ela não é um processo que envolve somente a parte física, somente, embora hoje as ciências elas tratem mais da mente do que do espírito, né? Então, nós sabemos que a depressão ela é fruto também de todos aqueles inimigos que você não reconciliou quando teve a sua oportunidade, e que agora você vai ter que trazer esta reflexão. Então, é preciso um trabalho também de reeducação dos conceitos que nós temos religiosos, dos conceitos que nós temos da influência do plano espiritual no material e do plano material no plano espiritual. Nós criamos essas ideias e esses conceitos, alimentamos essas ideias e esses conceitos tanto do lado de lá quanto do lado de cá, ou seja, numa época nós somos os obsediados e noutra época nós somos os obsessores. Então é preciso que nós quebremos esse ciclo, e principalmente quando nós já adquirimos o conhecimento de que existe esse processo, temos muito mais obrigação, usando novamente as palavras de Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se nós já temos essa ideia do que são esses conceitos das influências, nós temos que procurar podar essas influências e temos que também podar os nossos pensamentos para que nós não sejamos a influência dos outros também. O Dr. Odilon Fernandes, numa das suas obras, que eu não me lembro qual é, muitas obras dele, gosto muito dos trabalhos dele, ele diz que todo pensamento que fica constantemente martelando, vamos dizer assim, na sua cabeça, e que você não consegue simplesmente tirar, esse pensamento não é seu. Então, todas as vezes que alguma coisa, alguma ideia começa a vir para a gente, vai lá e faz isso, 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 e você não quer fazer aquilo, mas o pensamento continua rodando, reflita, ore, eleve seu pensamento em Deus, em Jesus, e peça o amparo, para que você tenha a força de vencer essa dificuldade. Porque não se reconciliou com o seu inimigo quando ainda estava na trajetória com ele, e ele agora veio bater na sua porta. Espero que essa nossa fala tenha sido útil para vocês, espero que traga alguma reflexão, que busquem esse autoconhecimento, que busquem essa fórmula de Santo Agostinho de avaliar todas as situações do dia, que a paz do Mestre esteja com vocês e que nós possamos no próximo encontro trocar um pouco mais de ideias. Senhor Jesus, esteja presente conosco no nosso dia a dia, nos iluminando, refletindo os nossos pensamentos e as nossas ações, para que possamos encontrar sempre o caminho do bem. Assim seja. Paz e luz a todos.